Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, estamos chegando para mais um episódio do Pod Saúde. E eu quero logo nesse começo agradecer os nossos parceiros, WS Adesivos. Obrigada, todo mundo adora as nossas canecas. É um brinde e lá tem mais de 3.000 diferentes para você presentear seus parceiros também. A Estrelize é outra grande parceira nossa. Obrigado, Serginho, minha xará, Claudete lá. Há mais de 50 anos, sempre presenteando e deixando a casa da gente mais bonita, com flores. Pode pedir que a Estreliza tem vários endereços aqui em São Paulo. Quero agradecer também a Gregory Henrique Schalma. Tá aí, ó, o endereço para você. Dá uma chegadinha lá, hein? Já é lançamento outono e inverno e a coleção tá linda demais. Obrigada, Andréa Duque, todo o pessoal aí da Gregory. A Estela Geromini, os acessórios que eu uso são da Estela, que é uma menina muito talentosa. Um beijo para você, Estela, e obrigada por essa parceria. E hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial, viu? É o Tomate. Antes de mais nada, é um prazer, uma honra estar aqui com você. A Vicapota nasceu em abril de 96. Em abril agora completaremos 29 anos. Estamos localizados no bairro de Higienópolis, um tradicional bairro de São Paulo, a mais antiga do bairro, né, com 29 anos. O significado de Vicapota é deusa da vitória em latim romano. Vica de vitória, Pota era uma deusa da mitologia romana, né? E a gente está lá tradicionalmente com uma massa fina, deliciosa, e já que o podcast é sobre saúde, a gente se preocupa também com isso, tanto Sim. que temos as nossas massas na farinha branca tradicional, ou a farinha integral, ou ainda a farinha sem glúten, né? Que é a base de uma farinha de arroz, né? Que hoje está muito difundido. Assim como também temos a mussarela sem lactose, para quem tem intolerância à lactose, e todas elas com 50 coberturas, né? Ai, que delícia. Uma melhor que a outra. Me mostra essas que você trouxe aí. Aqui nós temos a broto, que é em 2 sabores, a abobrinha. Para o Hélio Silliman. O Hélio Silliman, que é vegetariano. Fica com a abobrinha. E a que se transformou na queridinha nossa, que é a Verona, que é uma base de queijo brie, presunto parma e uma geleinha de pimenta bem suave, deliciosa para fazer o agridoce. Já fiquei com vontade. E a grandona lá tem 3 sabores? A gente faz até 3 sabores, né? Aqui temos a Higienópolis, que é uma tradição também na Vicapota, que é uma base de mussarela de búfala, um tomate pelate feito por nós. Ao lado nós temos a Buenos Aires, que é mussarela com uma linguicinha curada, suavemente picante, deliciosa. E aqui a já conhecida também pepperoni, né? Você tem entradas especiais lá para as pizzas? Sim. Aqui está o tomatinho confitado, né? E os amiguinhos todos confitados. Os primos, a minha família. Com o crostini em 4 sabores, parmesão, alecrim com sal grosso, lemon pepper e um que é especial com gorgonzola e aliti. Nós ficamos ali em Higienópolis, na rua Alagoas, 493, em frente ao Parque Buenos Aires. O telefone para você pedir a nossa pizza pelo WhatsApp é o 955540990. E você será prontamente atendido. Temos vai experimentar essas delícias, não é? Obrigado, Claudete. Beijo. Super prazer te ver, te reencontrar. Sucesso. Obrigada, Tomate. Obrigada. E hoje o nosso assunto aqui no Pod Saúde, feito diretamente da Frame, a produtora do Hélio Silliman, a direção também é dele, a reportagem é da Marcela Troiano e toda a equipe Frame aqui para levar o melhor em termos de saúde para você.
E hoje nós vamos falar sobre a saúde das crianças, porque cuidar da saúde dos pequenos é uma das principais preocupações dos pais. É fundamental garantir que eles cresçam fortes e saudáveis, evitando doenças e problemas de saúde que possam afetar o seu desenvolvimento. Alimentação balanceada, hidratação, vacinação, limitar o uso de telas, consultas médicas regulares, atividades físicas em família, cuidar da saúde bem-estar dos nossos filhos pequenos é um desafio contínuo. Hoje está ao meu lado a doutora Juliana Alves. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bom, Claudete? Muito obrigada pela presença. Ela é pediatra e neonatologista formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Tem título de especialista em pediatria e neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. É pós-graduada em neonatologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora, quais as principais preocupações dos pais quando visitam um consultório de pediatra? Eu acho que uma grande questão que muitas famílias passam é que o meu filho não come, né? É a principal delas. Eu sinto isso como apresentadora de TV. É uma pergunta frequente. A gente tem já, às vezes, já no início, num bebê, já questões de amamentação, né? Já pensando na alimentação. E depois, a criança maior, ela vai aí, dependendo da idade, depois de 1 ano e meio, 2 anos, passar por um momento de mais seletividade, onde ela vai escolher mais os alimentos, a gente chama de neofobia. Então, ela fica um pouco mais reticente com alimentos novos que ela não conheça. Então, acaba... É uma das maiores preocupações, né? Sempre tem essa preocupação. Principalmente quando vê que o filho da amiga come tanto, né? Sim. Ou que tá maiorzinho do que o meu. Sim. Mas... graças a Deus, cada um é cada um, quer dizer, nem tudo que você gosta, seu filho vai gostar, no que diz respeito à comida. E esse é um dos nossos assuntos aqui. Mas eu gostaria de começar pela vacinação. Eu vejo uma preocupação muito grande, apesar da gente ter um programa de vacinação nacional, que é, inclusive, copiado por outros países, há alguns pais relutando em vacinar os seus filhos. A gente tem um programa muito bom brasileiro de vacinação, que funciona muito bem, público, né? E temos também as vacinas particulares. Elas funcionam muito bem enquanto a criança é pequena, mas em algum momento, quando a criança cresce, às vezes isso acaba ficando em segundo plano. O governo sempre faz bastante campanha, mas a gente está tendo aí realmente algumas questões ultimamente com algumas vacinas que têm sobrado nos postos de saúde. Porque as pessoas não procuram, não vão se vacinar. Nós estamos vivendo neste momento, nós estamos gravando aqui, hoje é dia 26, né, de fevereiro, a nossa gravação, e medidas tomadas pelo governo do estado aqui de São Paulo, porque tem aí uma epidemia de dengue de novo, e a dengue matou muita gente em 2024. Foi um número assustador. Eu mesmo estive aqui conversando com o doutor Renato Kifuri, grande infectologista, e que estava, como todos os outros, abismado, espantado, assustado com o número de pessoas, né, que chegaram a morrer vítimas de dengue, o número de pessoas que pegaram dengue. E elas estão sobrando nos postos. Estão sobrando. Por quê? E qual a importância, qual o dever do pai nesse aspecto vacinação? É importante que a gente oriente, como pediatra, né, os profissionais de saúde orientem essas famílias a levando as crianças. Existe umidade também, né? Então, no posto de saúde estava dando a partir de 10 anos. Então, a gente acredito que eles vão reduzir um pouco aí a cidade, porque algumas vacinas da dengue, por exemplo, já podem ser dadas a partir de 4 anos. Nos particulares a gente tem isso. E, inclusive, em alguns particulares estava esgotada. Então, é uma dicotomia aí. A gente tem que entender e orientar, principalmente, serviços públicos e o próprio governo, né, com incentivo. E não só a da dengue, todas as vacinas. Todas as elas vacinas são muito importantes e principalmente para a criança. E é um dever do pai conversar com o pediatra, mesmo que tenha alguma suspeita, não gosto de vacina, não acredito em vacina. Mas se acontecer alguma coisa com seu filho, como conviver com essa culpa? Tem que vacinar. Com doenças potencialmente graves, né? Exatamente, que podem ser, né? Fatais. Exato. E que a vacina está aí, está à disposição e muita gente não procura. Quais são os sinais de alerta, doutora Juliana, nessa fase de criança pequena que eu digo? Desde o nascimento até uns
5 anos de idade é o que nós estamos focando hoje aqui no Pode Saúde. No desenvolvimento da criança, quais são os maiores problemas? Acho que no início é a amamentação. É um grande momento, a mulher no puerpério, a mulher que acabou de parir, tá numa situação emocional fragilizada, e é muito comum em algum momento ter alguma questão de amamentação. Depois, a introdução alimentar é um grande marco, né? É um momento em que o bebê tá crescendo, tá começando a brincar, alguns já estão indo para a escolinha, para a creche, e a gente tem essa introdução, e existe uma preocupação familiar grande de introduzir alimentos bons, alimentos, né, para que aquela criança não vire um adulto com questões alimentares. E de desenvolvimento mês a mês, porque na pediatria a gente todo mês acompanha a criança. Tem que ir ao pediatra até que idade? É interessante, bom, o pediatra pode ir, a menina até a menarca, que a gente fala até a menstruação, né? A primeira menstruação, mas por volta de... Porque a gente, dentro da pediatria, a gente tem a ebiatria, que é a do adolescente, a saúde do adolescente. A gente cuida até virar adulto. Uma vez por mês, até quando? Todo mês, até os 6 meses, pelo Sistema Público de Saúde, essa orientação. E depois, a cada 2 meses. Nos consultórios particulares, a gente às vezes acaba fazendo isso com uma certa frequência maior. Eu peço todo mês, para vir até um ano. E até que idade, mais ou menos isso? Até um ano, todos os meses? Todo mês. Após isso? Depois disso, a gente espaça a cada 2, 3 meses. E vai depender, é lógico... das questões de cada um. E de caso a caso. Agora, uma queixa que a gente vê muito e preocupação em relação às mães, os pais, de um modo geral, é a ida à creche, a ida para a escolinha, e a criança cai doente toda hora. Por quê? Muitas vezes essa criança está imatura, ainda com o sistema imunológico imaturo. É interessante que, assim, se a gente tiver uma criança que amamenta, a gente vai ter um ganho muito grande de imunidade, mas isso nem sempre é uma realidade. E essas escolas também têm que apoiar essa mãe em relação a isso, no sentido de ofertar o leite materno, porque às vezes a gente tem escolas que não têm essa possibilidade, né, e que já obrigam a dar uma fórmula ou um leite já de vaca integral, quando isso às vezes não é a realidade da casa. Então existem às vezes esses ruídos entre o que é feito na família e o que vai ser feito na escola, né? Mas a ideia é que a criança entre não tão precoce, mas às vezes alguma realidade da família... Às vezes já tem que deixar até no berçário, isso, né? Então, eu gosto que entre depois de 1 ano, 2 anos. Se a criança vai ficar muito fechada em casa, 1 ano. Se você tem a possibilidade de estar saindo, de estar fazendo outras atividades, 2 anos. Porque é nesse sair, nessa convivência, que ela vai criando anticorpos também. Exatamente. Por isso que, quando você coloca ela em convívio com outras crianças, outras pessoas, durante um dia todo ou um longo período, não dá outra, né? A criança vai apresentar... Vai, porque ela ainda não entrou em contato com, né, com aqueles vírus, com aquelas bactérias, e ela vai ficar doente. Ela vai ter, algumas doenças ela vai ter. A ideia é que ela tenha a menor quantidade possível e que fique bem, né? Que não hospitalize, enfim, que não desenvolva doenças consequentes a isso. Qual a importância de uma criança dormir bem nessa faixa etária? O sono é uma questão para toda a família. Aliás, a mãe gostaria de dormir mais, o pai. Às vezes a gente fala que a criança tem que dormir tantas horas e as famílias ficam rindo, né, gente? Porque é difícil. Mas um bebê recém-nascido, claro, ele vai despertar muitas vezes. A maioria das crianças, claro, vai estar dormindo bem depois de 1 ano e meio, 2 anos. Bem, diga-se, a noite inteira, 6 horas seguidas, algo em torno disso. A maioria. 1 ano e meio, 2 anos. Então, tem chão pela frente? Calma, vai passar. Às vezes tem uma noite que vai bem, aí a outra criança acorda, está doente. Agora, o que dizer, doutora, dos pais que quando a criança chora, é duro ir até acordar, levantar. A mãe tem normalmente dupla jornada de trabalho, o pai também. Que antigamente a mãe ficava mais em casa, então falava, você pode, você não descansa, né? Mas você pode descansar de dia e tal. Agora os dois trabalham, então fica complicado realmente ficar acordando várias vezes para ir até o quarto onde está a criança, se não está ao seu lado no seu quarto. Mas não é perigoso deixar que essa criança venha para a cama ou levar a criança, o que num primeiro momento parece mais cômodo para a cama do casal? Essa é uma questão super importante, não? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o que a gente chama de cama compartilhada, que é levar o bebê ou a criança para a cama. A recomendação é
que, de preferência nos primeiros 6 meses, se conseguir até o primeiro ano inteiro, essa criança fique num berço acoplado, ou seja, num berço do lado, dentro do quarto dos pais. Essa é a orientação atual. E alguns pais, alguns bebês dormem super bem, alguns pais ficam tranquilozinhos de já colocar. Eu tenho pacientes que até a mãe questiona, mas o meu dorme, tudo bem, eu não tô sendo uma mãe ruim porque eu tô deixando o meu filho no quarto dele dormindo. Não, você dorme, né? Assim, para ajudar na amamentação, para aliviar para a mãe que vai ter que levantar e fica cansada. É extremamente cansativo, né? Esses despertares noturnos. Em relação... Você falou que é um procedimento indicado pela sociedade agora, né? Isso, ficar no quarto. Ficar no quarto. Não na cama compartilhada, mas... Num berço acoplado, que eles chamam. Certo. E tem mesmo. Hoje em dia eu vi, até a minha neta teve, que você coloca ali na cama junto. Tem uns já bem legais. Tem muita coisa legal no comércio nesse sentido. Aliás, o que não tem para bebê, né? Tem de tudo. Agora, doutora, acordar várias vezes à noite para mamar, manter aquela mamadeira, aquela forma, até quantos anos? Porque eu vejo criança de 6 anos tomando várias mamadeiras por dia. O leite, o materno a gente sabe, né, até os 6 meses no mínimo, tal, porque depois é meio difícil tirar o peito da criança, não é? Elas não reclamam disso? O desmame acontece quando a mãe tá pronta. É a mãe que tem que estar pronta? É a mãe que tem que estar pronta. Porque a criança vai pedir. Certo. Então, algumas crianças sozinhas desmamam, mas no geral, a mãe, o ideal é que ela esteja pronta. Porque é um luto, né? É um luto, é uma quebra, vai mudar. E quando a gente amamenta, a gente tem a tendência a acalmar o bebê no seio. É normal. E depois ela tem que aprender, é isso que eu falo para ela, você tem que aprender a se relacionar com o seu filho, acalmá-lo. E a criança acalma mesmo. Então, você vai aprender a acalmá-lo de outra maneira. Eu falo, independente do tempo que você amamente, você vai se relacionar com o seu filho muito mais tempo sem amamentar do que amamentando. Então, você tem que aprender a se relacionar com ele emocionalmente sem precisar pôr ao seio, acalmá-lo, abraçá-lo, conversar. E isso é um processo para a mãe, porque é um luto, é uma quebra. Às vezes ela lutou tanto pelaquela amamentação e isso vai ser quebrado em algum momento para que permita que essa criança cresça. E tem alguma coisa que consiga aprontar a mãe para isso? Deixá-la preparada para que a criança deixe de mamar? Eu acho que a maioria sente, ela não aguenta mais, ela não quer mais aquilo. Ela começa a sentir um incômodo físico também. Aí ela tá na hora mesmo. E acontece naturalmente? Não acontece naturalmente. Muitas vezes não, porque a criança maior, 1 ano, 2, ela pede, né? Quando vai... Uma amamentação mais prolongada. Eu tenho no meu consultório bastante amamentação maior de 1 ano, até 2 anos. Normalmente até 2 anos elas param. E aí a gente pode... É um processo que a gente vai conversando com a criança também e vai explicando, né? E vai substituindo, de repente, por outro leite. Mas mamadeira, Clau, até 2 anos. Tem que tirar antes. O ideal, sim. Exatamente porque depois ela fica muito apegada naquele objeto. E vai acordar várias vezes à noite, querendo aquela mamadeira. Vai atrapalhar o sono. A gente tem também uns jeitinhos de ir tirando essa mamadeira noturna. Dá pra fazer um desmame noturno, dá pra tirar o peito da noite, continuar amamentando. Porque muitas mulheres às vezes querem desmamar porque elas querem dormir. Mas aí quando a gente faz um desmame noturno e consegue que fique todo mundo dormindo e feliz, a amamentação continua. Porque aí vai ficar 1, 2 vezes ao dia, vai ficar uma coisa bem... E essa relação é importante também. Uma hora tem que acabar, mas é importante, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria diz alguma coisa atual sobre como a criança deve dormir? Se de lado, se de bruços, qual é a maneira correta dos pais deixarem a criança dormir sem ficar preocupado com refluxo ou algum outro tipo de problema? A gente tem um evento com os bebês, principalmente até os 4 meses, mais importante, mas até 1, 2 anos pode acontecer, que é a síndrome da morte súbita, que é o bebê que está dormindo e você vai pegar ele e ele está sem vida. E a gente ainda na medicina não sabe dizer exatamente o que acontece, né? Então, os estudos... E o número é grande? Americanos são mais, talvez pela notificação. Os estudos misturam um pouco a morte súbita com o engasgo, porque aí o engasgo seria outra coisa. Então, vomitou, sufocou, isso é outra coisa, isso não é morte súbita. A morte súbita é aquele que não aconteceu nada. Sem explicação. E aí, viu-se que a maioria dessas crianças estava de barriga para baixo ou de lado.
E, então, a posição barriga para baixo, ela é completamente proibida. E de lado, a gente também pede que se evita. Então, ficou preconizado que ela durma de barriga para cima. Tá. E aí, muitas famílias ficam preocupadas mesmo de voltar, porque o bebezinho, ele tem refluxo, né? Porque antigamente falava, tem que dormir de lado, tem que pôr um travesseiro nas costas. Isso. E às vezes a avó chega e fala, não, isso é perigoso. Mas é o que se preconiza hoje. A preconização é barriga pra cima, sem travesseiro, sem coberta, sem protetor de berço. Sem fraldinha na mão. Nada, sem laninha, nada, não pode ter bichinho, não pode ter nada, pelo risco de sufocamento. É difícil porque as crianças não ficam. Elas não gostam, elas querem ficar mais apertadinhas, mais aninhadas, principalmente os bebezinhos, até 3 meses. Então, é todo um processo. A gente tem aí um jeitinho de colocar mais apertadinho, mais de um lado, sabe? Mais jogadinho com o corpo, mas eles preferem o colo nesse início da vida, né? Sim, mas o que leva menos perigo é isso. É isso. Sem travesseiro, barriga pra cima, não se preocupe com o refluxo. É que assim, são as regras. Isso é pra morte súbita, isso não é pra refluxo, entende? Não. Então, Aí! É isso. Então, pra refluxo, existem travesseiros anti-refluxo, existem posições anti-refluxo, que é um pouco mais elevado, até uns 20, 30 graus. Então, quando a gente percebe que a criança tem um refluxo mais importante, aí a orientação é elevar um pouco. Para os bebês que são sem questões que chamem atenção, deixa um pouquinho em pé, depois de mamar, uns 10, 15 minutos, e depois devolve. A gente tá falando, não precisa esperar fazer o arroto que se fala. Então, por quê? Todo mundo diz que tem que arrotar antes de colocar no berço. A criança, às vezes, ela vai rotar no meio da mamada, a criança, às vezes, vai rotar um tempo depois. Mas, sim, pode acontecer de vir aquele roto e trazer um pouco de líquido. O que é justificado pela sociedade, tanto americana como a brasileira, se a criança não é prematura, não tem risco, não tem síndrome, não tem nenhuma questão, ela tem condição de tossir, de se resolver. Não vai ser isso que vai trazer um risco de vida para ela. Tá. Mas eu entendo, porque eu também sou mãe, a gente fica realmente preocupado com essas situações. E aí o bebê do lado ajuda, porque qualquer tossinha, qualquer barulhinho, você vai escutar também. Tá próxima dele, né? Principalmente nesse primeiro ano de vida, então. Agora, mãe é tudo igual. Né? Dizem que a gente só muda de casa, muito parecidas. Porque qual nunca foi lá? Nossa, dormindo tanto, deixa eu ver se tá respirando. Não é? Eu já acordei meu filho de falar assim, tá tudo bem? Aí eu achava que ele tava parado. Isso, porque fica olhando lá, vai lá, só pra ver. E eu descobri em casa, porque a minha cachorrinha, algum tempo atrás, teve uma ninhada, que é uma coisa do ser mesmo, né? De ser mãe. Porque ela ficava na sala comigo, volta e meia ela saiu, ia atrás dela, ela só ia lá, dava uma olhadinha. Se estava tudo bem, ela voltava. Ai, que você graça. vê que coisa interessante, muito interessante de você. É muito instintivo, mas muito instintivo. A gente, quando é mãe, percebe mesmo, né? E a gente faz isso. Não tem jeito, né? Você ouve o médico, tem que ouvir, tem que se informar, mas faz. Agora, falando então da criança que não come, que nós vamos ter uma reportagem que fala sobre essa seletividade, né? E o que você pode fazer para ajudar a sua criança a comer. O pediatra da minha filha dizia que a criança pode comer o que quiser, né? Mas não a hora que ela quiser, que tem que ter horário para comer. Você acha, doutora, que isso ajuda? A gente, como adulto, tem que fazer essa organização em casa, né? Esse direcionamento da qualidade dos alimentos, dos horários. Então, ela come o que ela quiser, mas você direciona ela, né? E oferta o melhor que você puder naquele momento. Se você conseguir produtos orgânicos, produtos da época, que a gente sabe que frutas da época... Mais frescos, né? Mas vocês vão precisar de menos agrotóxico para estar... Mas tem que se respeitar o gosto da criança? Depende, acho que depende da idade, né? Tá. Logo no início da introdução alimentar, ela vai aceitar tudo. Sim. E é muito comum as pessoas falarem, meu filho come tudo. A maioria come mesmo. E aí depois, quando começa aquela idade, perto dos 2 anos, onde ela vai começar a mudar todo o comportamento, não é só alimentar, onde ela começa com um pouco de birra, ela começa a ficar muito restrita a algumas coisas, que é só aquele sapato, que é só aquela roupa, ela também vai escolher os alimentos. Isso é muito comum. E às vezes ela fica a semana inteira querendo comer só frango. E aí na outra semana ela só quer comer arroz. E os pais diante disso? E aí fica essa angústia de risco nutricional. Será que
vai ficar tudo bem? Será que ele vai perder peso? Não tá comendo nada. Muitas vezes as questões de não tá comendo nada está relacionado a essa seletividade que é fisiológica, que faz parte e que vai embora. O que a gente não pode fazer é, ele não quer comer feijão, tira o feijão. Né? Você tem que continuar oferecendo, continuar tendo na mesa. Então, assim, Clau, aí entra a importância da família comer bem, né? Porque aquela comida não pode ser só para criança, porque aí não vai dar certo. Todo mundo isso tem que... serve como um exemplo para criança? Sim. Não dar a comida separado para a criança, mas estarem Sim. todos comendo, ou os Sim. pais comendo junto com a criança, ajuda? É muito importante a gente falar disso, até porque até 1 ano, a comida, hoje a orientação é ser usada sem sal. Então, a comida, muitas vezes, do bebê, ela já é feita separada. Sim. Então, e eles têm os horáriozinhos deles também. Então, é muito comum que seja uma coisa muito segmentada, né? Então, eu faço a comida do meu bebê separado, eu dou pra ele em horário separado, eu vou fazer ele dormir pra depois jantar com o meu marido. É claro que é muito bom pro casamento e pros adultos terem esse momento, é necessário. Mas também é importante entender que o momento da refeição é o momento da família, é o momento de prazer, que tá todo mundo reunido, e de celebração, de comentar como foi o dia, né, daquela união. Isso é importante. Então, em algum momento, isso tem que ser instituído na rotina da família. É muito importante para a criança. E vai ajudar a criança, né? Bom, vamos ver então a reportagem da Marcela Troiano. Ela foi conversar com a fonoaudióloga Carla Deliberato sobre essa seletividade alimentar. É com você, Marcela. Olá, mães e pais que estão nos assistindo, aí vovô, vovó também, né? Todo mundo da família, eu acho que é importante. Vocês estão falando aí de alimentação e tudo mais. Tem uma solução e eu achei pra vocês, vim mostrar e parece ser bem legal, ó, já gostei aqui do consultório e tudo mais. Estou com a fonoaudióloga Carla Deliberato, tudo bem? Tudo bem, é um prazer aqui falar com você. Nossa, eu achei super diferente seu consultório, eu quero que depois você me mostre aqui. Mas me fala um pouquinho, tem solução para aquelas crianças que não comem nada? Tem solução. Não é algo que a gente resolve do dia pra noite, mas tem solução. O seu papel de fono, como que funciona nessa como que a gente fala? Seletividade alimentar? Seletividade alimentar. Então, assim, toda criança, ela pode estar seletiva em algum momento. Ela pode apresentar seletividade alimentar em algum momento. Principalmente ali na fase dos 2, 3 anos, que tem a fase da neofobia alimentar. Mas algumas crianças, elas se mantêm muito seletivas. Então, estava comendo super bem, vai deixando de comer e fica muito restrita. Nesse momento, é importante fazer uma avaliação. E essa seletividade alimentar, ela pode estar dentro de um quadro de distúrbio alimentar pediátrico. Então peraí, vamos lá. Você falou da neofobia. O que é neofobia? A neofobia é uma fase que toda criança enfrenta. Nessa fase dos 2, 3 anos, naquela fase que vem a personalidade, que ela quer fazer as coisas do jeito dela. Então ela também faz isso na alimentação. Então ela comia de tudo que a mãe dava. Não, eu não quero verde, eu não quero carne, eu não quero batata. Começa a se mostrar atenção, seletiva assim? Para impor um jeito dela. Certo. Em algum momento, ela volta a comer esses alimentos se a família der o estímulo, não desistir. Mas algumas crianças, por vários motivos, elas se mantêm seletivas e param de comer esses alimentos que até então comia. Então, é uma criança que não come verdura nunca. Aí é um ponto de atenção que a gente tem que observar. É uma criança que parou de comer qualquer tipo de carne, porque é muito fibroso, só que é coisa molinha. É um ponto de atenção que tem que avaliar, observar. Então, a criança pode passar por essa fase, mas ela precisa sair disso. Se ela não sai da neofobia, dessa fase seletiva, aí precisa fazer uma avaliação e verificar se precisa de alguma intervenção. Que aí entra os distúrbios alimentares infantis, que são o quê? Igual de adulto? Não, é diferente. A criança, ela começa, então, seletiva,
E essa seletividade, ela pode começar a cometer outras áreas da vida dela. Então, uma criança que tem dificuldade de ficar na escola porque não se alimenta com os alimentos da escola. É uma criança que a família tem dificuldade de viajar porque só come aquela comida de casa com tempero de tal jeito. E existem outras condições que fazem com que a criança se sinta desconforto para comer. Então, ela pode ter alguma questão gástrica ou uma questão neurológica. Então, a gente tem que excluir outras causas orgânicas, outras questões de saúde para tentar ajudar a criança. Mas pode ser que então ela chegando aqui, você direcione para um outro profissional. Muito provavelmente. Então, o tratamento na dificuldade alimentar, ele nunca, assim, raramente é um tratamento isolado. Vou resolver tudo sozinha. Então, às vezes eu preciso falar com um nutrólogo, ou com o pediatra, com o neurologista, enfim, com o endócrino, porque tem uma série de outras comorbidades associadas que podem interferir nesse quadro. E como que é o seu tratamento? Então, no caso da fono, que trabalha com dificuldade alimentar, ela tem que excluir que a criança não está comendo, por exemplo, o meu filho só come coisa molinha, igual a gente estava comentando daquele caso, né, um pouquinho antes. Por que só come coisa mole? Ele não mastiga, então às vezes a criança não mastiga, a gente tem que avaliar e fazer exercício para que ele consiga desenvolver a mastigação e passe a comer um bife. Então, o fonoaudiólogo, ele vai avaliar as funções de sucção, respiração, deglutição, mastigação. Tá tudo normal? Então, não precisa de um atendimento voltado fonoaudiológico, pode passar de repente no nutricionista, mas em muitos casos tem questões associadas. Então, o fonoaudiólogo atua para ajudar essa criança a ter mais conforto oral e conseguir comer aqueles alimentos que ela não come. Um outro exemplo é a criança que tem uma língua presa, um frênulo curto, então ela também não tem muita habilidade com a língua, então às vezes ela não consegue comer alguns alimentos. Então tem uma série de fatores que somente o fonoaudiólogo avalia e consegue determinar o quanto está tendo de impacto na alimentação. Nossa, acho que isso é muito legal, porque eu tava te comentando, né? Tive um amigo que ele só comia pão sem miolo, arroz e feijão e não, nem feijão, arroz, batata e bife. Imagina, eu acho que se ele tivesse vindo pequeno aqui, poderia mudar todo o rumo da história dele, não? Sim, pode ser que ele tenha alguma questão de sistema sensório-motor associada, ou às vezes ele tem apenas esse hábito, ele foi mais exposto a esses alimentos e acabou se mantendo seletivo desse jeito. Então, tem que avaliar, porque tem estratégias para melhorar. Quanto mais tempo passa para fazer uma intervenção, mais vai ficando difícil para a criança e ela pode se manter, crescer um adulto muito seletivo. E isso, em médio prazo, pode trazer uma série de consequências. Então, só come pão, só come macarrão, só come chocolate, talvez desenvolva uma obesidade no futuro. Então, tem muitas consequências. Tem muitas consequências. Agora, como os pais estão aí em casa, tudo com bebês, crianças, que é a fase mais indicada de você procurar uma ajuda. Quais os sinais que a gente pode observar para levar até uma fonoaudióloga? Então, primeira coisa, eu vou alimentar meu filho e aquela luta. Não quer comer, a criança chora, a criança não quer ficar sentada, a criança só quer se alimentar diante de televisão, tablet, estímulos visuais. Criança que faz muita náusea. A náusea, parece que a criança vai vomitar. Então ela põe um alimento na boca e tem aquela sensação. Isso a gente tem que observar, talvez a criança esteja com mais sensibilidade na boca, então alguns alimentos suscitam mais essa sensação. Então se ela sente muita náusea, é desconfortável, ela não vai querer comer, ela não vai querer estar naquela situação. Crianças que comem apenas uma textura, só come sopa, só come purezinho, só come coisa molinha, isso a gente tem que ver por que só aceita uma textura, está difícil, não está, difícil de mastigar, alguma questão de deglutição associada, então a gente tem que investigar, mas são os principais sinais. Criança que se engasga muito. Nossa, não pode comer feijão porque se engasga com feijão. Às vezes é uma falta de mobilidade, de sensibilidade oral. Então a gente tem que investigar com o fonoaudiólogo. Bom, sempre é bom ficar atento. Então eu queria
saber um pouquinho sobre cada lugar aqui do seu consultório. Vamos mostrar para o pessoal? É muito bacana, vamos lá. Tá aí aquilo que você falava, né? Que tem escolhas. A criança escolhe, e a gente também tem que respeitar um pouco isso, mas é meio difícil isso, né? Porque se você bobeia um pouquinho, eles estão mandando em você, já notou? Você tem filhos de que idade? O meu tem 12 e o outro vai fazer 9. Ah, já são maiores. Mas manda, mas o chefinho, eu falo, o chefinho lá em casa é bravo. São bravos, são. Então, tem que tomar cuidado. E o que mais me espantou, assim, quando eu tive filho, foi isso, assim, como a criança é esperta, como ela leva o adulto no tapa facinho, molinho, né? Ela descobre facilmente como chantagear. Como é que a gente lida com essas coisas da criança? Falamos da parte alimentar. E as birras, doutora? Aquela criança que é justamente quando você sai, é no shopping que quer uma coisa, você explica com educação, né? Ali baixinho. Daí a pouco a criança está berrando, está se jogando no chão. O que os pais devem fazer num momento como esse? Eu acho que a gente tem algumas questões. Como você bem falou, a mulher trabalhando, isso impacta, acho, bastante na relação com essa criança. Eu percebia muito isso com os meus filhos. Quando eu estava mais irritada, era o momento onde a coisa explodia mais. Quando eu estava mais descansada, minha irritabilidade era menor. E eu lidava melhor com as situações. Fluía tudo melhor. Então, isso é uma coisa pra gente se olhar também. Quando você percebe que você tá ficando irritado com aquela situação, tenta olhar pra si mesmo como adulto e entender se você também não tá cansado, irritado e doido pra também estourar. Porque a criança, ela tem uma dificuldade de autorregulação nessa idade. Então, a tendência realmente é que ela exploda com pequenas coisas que pra gente não fazem até nem sentido, né? Muito engraçado, tem vários memes assim, né? Que a criança tá chorando porque queria ir pra lua, porque queria pular da ponte, o pai não deixou, porque queria pular na piscina, no mar, e o pai não deixou. Então é isso, eles querem e eles começam a exercer autonomia. E a gente quer criar filhos pro mundo, autônomos, fortes, decididos. Eu falo, a gente quer criar eles decididos, mas a gente quer eles submissos. Porque a gente quer que eles obedeçam tudo. Então é complicado, eles vão chegar pra gente e vão questionar, e não vão querer fazer, e vão se impor. E a gente tem que entender, principalmente, Clau, até uns 5, 6 anos, que a criança, ela vive num mundo imaginário. Então vai ser muito fácil lidar com ele se a gente falar: ai, vamos que o coelhinho tá chamando a gente lá fora. Vai ser muito mais fácil dele ir com você do que se você falar: nós estamos atrasados, nós temos que ir, põe logo esse sapato. Então, depende um pouco do nosso jogo de cintura e de entender como funciona o cérebro dessa criança. Isso funciona super bem. Quanto mais lúdico a gente for, melhor a gente vai... Em todas as situações? Principalmente até 5, 6 anos. E aí, em qualquer situação. Você pode usar situação de esse lado... vai ajudar demais. Eu já vi mesmo com a minha neta que funciona. Sempre. E você tira ela daquilo pra... Isso. Quanto mais maluca for a sua história, mais vai colar. Quanto ao uso de telas, qual a sua recomendação para os seus pacientes? Porque a criança já nasce com o dedinho. O dedinho já vem assim, ó, prontinho para puxar para baixo, para cima. Eles sabem mais que a gente. É difícil. Faz parte da vida deles, faz parte da realidade deles, da geração deles. A gente não tem como tirar isso. Mas a gente tem que entender que isso pode afetar muito o desenvolvimento, porque o nosso cérebro não está pronto para isso. Então, muitas situações de irritabilidade, de agitação, você vai percebendo que eles vão ficando viciados mesmo. Eles se comportam como um viciado. Eles nem te ouvem. Não. Você pode falar e se eles estão ligados no celular. E quando você tira deles, eles têm comportamentos de explosão, de irritabilidade, como um fumante que quer fumar. Então, é uma coisa muito importante a gente entender isso e ter muito cuidado, porque a partir do momento que você começa a liberar, vai ficando bem. Então, assim, liberar o mais tarde possível, o menor tempo possível, direcionado, você escolhe o que ele vai ver, não deixa aberto de jeito nenhum, porque hoje em dia... Não muito próximo aos olhos, que isso o oftalmologista já explicou aqui mesmo que é perigoso. Terrível, vai desenvolver problemas, com certeza. Tem muita criança usando óculos, miopia por conta disso.
De muita tela, né? E TDAH, muitas alterações, ansiedade, muita por causa disso, né? Porque o nosso corpo, criança, é feita para correr, para brincar, para subir, para descer, a natureza, né? Então, levar eles para a natureza é importante. Tirar um pouco de casa talvez ajude, porque Muito em casa importante. ele vai querer ver o desenho, ver ou jogar, se Isso. tiver E mais aquele idade. equilíbrio entre não encher a agenda de coisas Sim. e também não deixar a coisa tão livre em casa, porque é isso, em casa, se ele tiver acesso a um iPad, ou enfim, posso falar essa marca? Não, tudo bem, não tem problema. Se ele tiver acesso a uma tela móvel, ele vai, com certeza, usar com mais facilidade do que uma TV, por exemplo, né? Bom, nós temos agora aí a proibição, né, de celulares nas salas de aula. Nós estamos tratando de crianças até os 5 hoje, mas queria aproveitar para te perguntar, que muita gente em casa deve estar pensando, ou com problemas em relação a isso. Você teve problema com os seus de não levar para a escola, de não usar na escola? O meu mais velho, ele leva um celular para ele me ligar quando ele sai da escola, porque hoje a saída dele da escola é liberada, terminou, ele sai. E ninguém chama mais. Tá. Então, só que eu não deixo ele sair. Você não vai ficar na rua. Então você espera. Ele vai com ele desligado e ele me liga a hora que ele tá saindo. Mas não reclamou de não usar? Não. Em outros períodos? Não, ele sabe que ele tá proibido. Mas eu acho que o meu mais velho, ele vai muito bem com as ordens. Agora, o meu segundo filho, que vai fazer 9 anos em maio, que pegou o Covid pequeno, aquela época que a gente estava mais isolado. Então, essas crianças que têm por volta de 7, 8, 9 anos, elas têm uma dificuldade maior, que elas acabaram ficando mais na tela, mais fechadas, numa idade de 2, 3 anos. Porque fomos obrigados, né? Eu converso bastante com as famílias dessas. É bem engraçado você tocar nesse assunto, mas é bem verdade mesmo, né? Muito diferente. E não tinha o que fazer com as crianças. Não tinha o que fazer. Né? As aulas eram online, eles... Tela o dia todo, quase. Foi aí que eu comprei. Os parentes se falavam, né? A avó viu o neto assim. Aí você percebe que ele já tem mais resistência a sair. Quer dizer, são mais dependentes. Isso. Uma relação diferente com a tela. Então é uma coisa pra gente cuidar muito bem, pra quem tá agora com o bebê, pra realmente segurar. Em relação, doutora Juliana, ao uso de remédios. Por exemplo, a mãe deu um remédio, lógico, sempre que prescrito pelo médico, não repetir a receita. Não se automedique. Não, exatamente. Não comprar sem receita, não pode. Não pode meter farmácia que vende, né? Então, não faça isso. Não dê o remédio da vizinha, não dê o remédio por conta própria para a criança. Mas, por exemplo, ela medicou a criança. Se a criança vomitar, ela deve dar o remédio de novo ou não? Até uns 10, 15 minutos, sim. Passando disso, não. Passando disso, não. Criança, quando cai e bate a cabeça, tem que ir direto para o pronto-socorro, mesmo que aparentemente não esteja apresentando nada? E é verdade que ela não pode dormir logo em seguida? Criança a gente deixa dormir, diferente de adulto. De adulto a gente pede para ficar acordado. Tá. Uma das coisas que a gente vai avaliar na criança como uma questão de hemorragia ou de problemas de sangramento, que é o que a gente tem medo. Quando bate a cabeça que a gente tem medo. De hematomas, de sangramentos dentro internos. Internos. E isso pode ser agudo, se for uma artéria, vai ser rápido, uma evolução rápida. E pode ser crônico, demorar até 72 horas, se for uma veia. Que é o hematoma subdural que a gente fala. Que é o mesmo que a gente vê, foi num jogo de futebol, bateu a cabeça, 2 dias depois teve alguma coisa. Também pode acontecer com o adulto. Criança, então, uma das coisas que a gente vai avaliar é irritabilidade. A gente vai avaliar sonolência, irritabilidade. Uma criança que está dormindo, você não consegue acordar. Uma criança que está irritada, que não para de chorar. Porque se ela tiver um sangramento, ela vai ter dor, e a dor vai trazer é insuportável, né? Uma dor de cabeça muito importante. Então, só que a criança que não dorme, ela também vai chorar. Então, a criança a gente deixa dormir, indo lá e acordando, por exemplo, se for de noite, a cada 1 hora, 2 horas, o ideal é você acordar a criança e perceber se ela tá desperta, se ela já falar, você pergunta, você sabe onde você tá? Quem tá falando com você? Pra você entender se ela tá... se tá bem. Isso. E assim, sinais de alerta, né? Vômitos incoercíveis que a gente fala, então, vomitou 4, 5, 6 vezes seguidas.
muita dor, irritabilidade ou dor de cabeça, sonolência, aí, óbvio, né, convulsão, desmaios, isso corre pro pronto-socorro. Corre pro pronto-socorro. É importante falar que o nosso osso frontal aqui, ele é mais grosso, ele aguenta mais, ele é mais resistente, tá? Agora, quando bate de lado, quando bate de costas, é um pouco mais frágil, uma atenção especial. E é bom a mãe inspecionar a criança, porque existem alguns sinais de sangramento atrás da orelha, aqui atrás, que fica roxinho. Se você fica com uma marca roxa atrás da orelha, tem algum pode ter tido interno. um sangramento interno. Sangramento no ouvido. Então, são situações, sai sangue do ouvido depois que caiu, pode ter algum sangramento interno, tem que levar. Porque criança é um descuido, né? É um fechar de olhos, uma viradinha que você dá para o lado e isso já pode acontecer. Bom, algumas dúvidas aqui. Dica para baixar a febre, de verdade? Ou é só aquele banho mais friozinho? Não colocar muita roupa. Não cobrir, porque a criança tem frio, ela treme e você acaba cobrindo ela, isso acaba aumentando. Um banho vai ajudar. É bom entender que a febre é um processo do corpo. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. O corpo está lutando contra um agente. Pode ser uma vacina, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. E, normalmente, a gente sabe que a presença da febre, ela vai fazer com que a doença fique mais curta e mais leve. Mas, por que a gente medica? Para trazer conforto, né? Para a criança conseguir comer, para a criança conseguir brincar, para que ela tenha um conforto. Então, a criança é muito desconfortada e com febre, aí a orientação é medicar. Tá certo. Agora, é preciso ficar atenta, porque, né, como você falou, é um sinal de alerta. Se tá com febre, alguma coisa está acontecendo. Sim. Aí liga para... Liga pro pediatra. Ligam, né? Aí liga para pediatra. Aqueles 3 primeiros meses que mãe nenhuma esquece, de cólica. Tem alguma dica para melhorar isso? Tem muita dica para cólica. Então conta. Conta, porque tem mãe com os cabelos em pés aí, pais também. Cólica é um processo do intestino, né? A gente também, ainda na medicina, não sabe 100% do que está acontecendo ali. Mas a gente percebe que mães que tiveram uso de antibiótico, mães que têm uma alimentação ruim, muito ultraprocessado, então que não tem uma flora intestinal bacana, ou que já tem uma doença inflamatória intestinal, alguma coisa, essa criança tende a ter mais cólica. Né? Então, eu tenho muitas questões, por exemplo, mãe que teve infecção de urina no pós-parto, teve que tomar antibiótico, já teve que, inclusive, internação, antibiótico na veia. Certamente, esse bebê vai ter e tem uma cólica mais importante. Pela amamentação? Pela alteração da flora intestinal. Porque a flora da mãe é a mesma do bebê, principalmente se ela amamenta. Elas estão conectadas. Tem alguns estudos que mostram, independente de ser via vaginal ou cesárea, depois de 4 a 6 semanas, então 1 mês e meio, o bebê que amamenta, por exemplo, ele vai ter a mesma flora da mãe. No nariz, na axila, na boca. Então, é uma simbiose, é uma junção. Que coisa incrível, fora do útero já, nascida. Fora do útero, exatamente. Então, logo o parto vaginal, logo que nasce, as bactérias da vagina vão estar no bebê e na cesárea não. Mas depois isso é equiparado quando a gente amamenta. Então, a mãe tem que se cuidar, a mãe tem que se alimentar bem. E aí, procurar evitar o uso de remédios, principalmente sem prescrição. Antibióticos, remédios, aqueles para estômago, que alteram o pH do estômago, isso tudo pode afetar a digestão dela. Então, entender muito bem o que está acontecendo e cuidar dela, para depois esse evitar bebê... a cólica. Tem alguns alimentos, isso é muito controverso, né? Mas a gente percebe que tem alguns alimentos que dão mais gases e que vão dar mais gases nesses bebês também. Mas não necessariamente vai ter cólica, vai ter dor, vai ter choro. E quando tem? Quando tem alguma coisa... Dá pra fazer alguma coisa? Dá pra fazer muita coisa. Esquentar a barriguinha ajuda muito. Um banho, aqueles banhos de furô, aqueles banhos relaxantes, ajudam muito. Massagem ajuda? Ajuda muito massagem. Alguns óleos vegetais, eles esquentam. Óleo de gergelim, óleo de semente de uva. Quando você faz a massagem, ele esquenta a barriga. Então, é bem interessante pra fazer nessa... sempre... Horário? Anti-horário aqui?
É horário. Horário. Então, sempre nesse sentido, que é o sentido que o cocô vai fazer, a evacuação vai acontecer no intestino. Probióticos, existem muitos estudos mostrando alguns probióticos vão ajudar a reduzir o choro, o tempo de choro do bebê, a reduzir o desconforto, a aumentar o tempo de sono, inclusive. Então, tem algumas coisas que fazer o bebê evacuar também, porque às vezes ele só tá muito incomodado querendo evacuar e consegue evacuar e melhora. Uhum. Bom, agora, graças a Deus, uma coisa que acabou. A história da mulher, a loira do banheiro. Nas escolas. Que muita criança criou trauma severo aí em relação a isso. Doutora, em relação aos cuidados dentro da casa, é no lar no doce lá que às vezes acontecem os maiores problemas. Que orientação você poderia deixar para as mães? Porque é a planta que ela não viu, é um vidro que está numa posição, a gente não vê filho crescer, e muitas coisas passam desapercebidas. Quando você vê, o incidente já ocorreu, né? O que chama mais a sua atenção nesse sentido? Acidente doméstico é muito comum. Já vi muitas catástrofes. O que eu mais tenho medo, assim, o que mais me incomoda é as tomadas com alguma coisa ligada, né? Com o plug. Porque a tomada, hoje em dia, ela tem uma proteção. Se a criança for lá colocar o dedo por fora, desde que ela não enfie nada ali dentro, ela não vai tomar choque. Mas quando você tem plugou celular, tá carregando o celular, ou ligou um ventilador, ou plugou alguma coisa, a corrente elétrica tá acontecendo, e ela vai lá com o dedinho dela mexer para tirar. Mexe em tudo. E ela toma um choque. E um choque desse é gravíssimo. É gravíssimo, se não for fatal para a criança. Então, isso é uma coisa que eu tenho muita preocupação. Então, não usa tomada baixa. Deixa tudo em tomada alta. Fecha as tomadas baixas. Nem usa. Porque aí você já protege, né? E quinas, tapetes que escorregam, muito comum também, né? Então, o próprio tapete ali, você vê que tem uma dancinha, tira ele. A gente, quando tem criança que está começando a andar, perto de onde a gente tem que realmente proteger a casa, bibelozinhos, né, pequenas coisinhas que a gente deixa ali de decoração também. Eles colocam muita coisa na boca, Claudete, muito. Eu tenho paciente que engoliu carrinho, que engoliu piercing, que engoliu brinco, que engoliu remédio, tudo. E aí, é só cirurgicamente para retirar muitas vezes, né? Tem que fazer endoscopia ou esperar sair por baixo, né, se não for uma medicação. Porque os produtos de limpeza, que às vezes a gente não pensa, a gente não acha que vai conseguir abrir uma porta e já consegue, vai conseguir abrir um armário, vai confundir com um suco, porque eles são todos coloridos, e muitos acidentes acontecem nesse sentido. Tem a segunda parte do VT? Então vamos voltar para lá, que o Silas está me avisando aqui, através do Hélio Silima, que tem a segunda parte do alimentação. Vamos assistir, então. Carla, me explica esse espacinho aqui, super bonitinho. Então, quando a criança chega aqui para o atendimento, ela está com muita dificuldade, né? A família não conseguiu conciliar isso em casa, então ela está com muita dificuldade. Então, antes de colocar a criança já ali, ou na mesa, ou no cadeirão, a gente faz uma preparação com o corpo dela para ela ficar mais confortável. E eu também avalio algumas habilidades dela. Então, por exemplo, eu brinco com a criança, isso até independente da idade, do quanto que a criança leva objetos na boca. Então, às vezes a família fala, meu bebê não experimenta, eu tento de tudo, mas ele não tem interesse nenhum em levar as coisas na boca. Então, eu avalio o quanto que a criança está levando o próprio brinquedo na boca, porque ela então, precisa fazer essa conexão. Desculpa te cortar, mas então o processo dos bebês levarem as coisas na boca é bom. É super positivo. Olha lá, gente, a gente fica desesperada e nem exatamente, né? Às vezes o pessoal mais antigo fala, não leva a mão na boca que é sujo. Na época, né, que estava na pandemia. Também. Mas é extremamente importante a criança levar bastante a mãozinha, os brinquedos, os mordedores na boca, porque isso prepara a cavidade oral para a hora que vai comer. Então, assim, é super precioso que bom. Esse exercício. Saber isso, né? Legal. E então, aí, a gente faz esse exercício aqui. Muito bacana. E aqui tem um balanço, uma bola, e aí essa parte você vai... O balanço, as pessoas acham que é para diversão, mas na verdade não é. Então, algumas crianças, elas estão com dificuldade de mastigação. E pra gente mastigar, a gente faz
aqui um jogo na boca. Então a gente aciona o nosso sistema vestibular. Então eu faço alguns exercícios de movimento justamente para acionar esse sistema, que também é uma preparação para ativar a mastigação na hora que vai comer. Olha que legal. Então não é uma diversão, parquinho. Aí, apesar das crianças acharem que é um parquinho, mas não é um parquinho. Legal. E aqui tem uma mini cozinha. Estamos na cozinha. Que ideia legal ter essa cozinha aqui, hein? Então, depois que a gente faz a preparação com a criança, aí eu sento com a criança ou na mesinha, se for uma criança maior, ou no cadeirão. E a gente faz alguns estímulos na boca e aos poucos a gente vai introduzindo os alimentos de desafio, os alimentos novos, para ela aprender a se relacionar melhor com esse alimento. E também para avaliar ela, né? Sim. Ai, que legal. E aqui você tem o quê? Me fala. Tem alguma dica para o pessoal que está em casa? Bom, a avaliação que eu faço de sistema sensório-motor oral, a gente utiliza, então, alguns mordedores. Certo. Por exemplo, esse mordedor aqui. Quanto que ela leva na boca. Você dá na mão força de mastigação. Deles, assim, e eles vão fazer. Sim, o ideal é que a criança leve na boca. Certo. É o que a gente falou no início, a criança tem que ter interesse em levar e explorar a boca. Não adianta eu cutucar. Então é importante ela ter esse movimento de conexão mão-boca, mas eu também estou avaliando a força da mastigação, a força da mordida, a movimentação da língua. Então uma série de observações que um fonoaudiólogo faz. Que bacana. Agora, para aproximar a criança de alimentos diferentes, a gente tem uma série de estratégias, mas uma coisa que as crianças gostam muito, por exemplo, que bonitinha. Esse palitinho aqui. Então esse aqui é da princesinha. Lindo. Olha, gente. E eu, por exemplo, não come a banana. A gente brincou de descascar a banana, explorou a banana, eu posso cortar a banana. E aí, às vezes, a criança não quer mexer na banana porque, banana é ruim. Mas quando eu coloco o palitinho, uma princesinha que ela gosta, ela vai querer ao menos mexer. Então, ela já tá explorando, a gente pode aproximar do nariz, cheirar. E, às vezes, a criança começa a comer sem ninguém falar nada. Olha, que legal. Que até as mães falam, nossa, tá fazendo mágica? Eu falo, não é mágica. É porque você tá deixando a criança tranquila, sem forçar. E a criança se sente curiosa para levar na boca. Tem muito da criança achar que vai ser repreendida, ter medo, né, de experimentar. E tem famílias que têm um perfil de forçar mesmo. Olha ali o passarinho, e coloca na boca. Isso não é legal. Distrai a criança para ela comer, chantagear, dar recompensa, porque ela tem que construir uma relação positiva com o alimento. Imagina, só chantagem, vai chegar uma hora que vai ser, né? Então, até às vezes tem gente que consegue alguma coisinha, mas isso não perdura, não se sustenta e a criança para de comer. Imagino. E aqui vocês também cozinham? Também cozinha. Tem um monte de coisinhas aqui. Aqui é tudo real. Então, por exemplo, o fogão funciona de verdade, eu só tenho uma chave de segurança aqui dentro. Porque como são pequenos, podem girar o botão então é desligado, na hora que a gente vai usar eu ligo. Olha que bonitinho aqui, tem os eletrodomésticos. Eletrodomésticos. E aí dá pra vocês cozinharem, porque também é legal isso, as mães que estão em casa, os pais cozinharem com as crianças. É extremamente importante cozinhar com as crianças. Porque a criança vai manuseando, vai mexendo, e nisso ela tem curiosidade com o ingrediente e aproxima da boca. É muito importante. E uma dica que você deixa pro pessoal aí de casa, então, pras mamães, papais? A dica mais importante é, se a criança está sofrendo muito para comer, não demore para procurar ajuda. A intervenção precoce faz toda a diferença, porque quanto mais a gente fica esperando e pressionando a criança para comer, mais experiências negativas essa criança vai construindo e menos ela vai querendo se alimentar e vai vendo a refeição como algo muito ruim. Eu adorei estar aqui é muito gostoso. Você que está em casa, tem solução. Não fique tentando, fazer as coisas da sua forma. Eu acho que a ajuda sempre é válida, não é mesmo? Com certeza. Obrigada, viu, Carla? Foi um prazer. Foi um prazer e até a próxima. Cuide aí do seu bebê.
Bom, e fica aí mais essa informação importante, né? Eu queria agradecer, mandar um beijo, não só para Marcela, mas para Carla Deliberato, que é fonoaudióloga e que participou aqui do nosso programa falando sobre essa seletividade alimentar. Eu tenho certeza que ajudou muitas mães, muitos pais. E eu queria o seu recado final. Daria para a gente ficar conversando aqui 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, porque, como a gente já falou, o perigo mora em casa muitas vezes. Então, ter esse olhar atento a tudo é difícil? Mas ele tem que existir, né? A gente tem que ficar muito atento, estar muito alerta, proteger a nossa casa. Quando for num ambiente novo, chegou numa festinha, dá uma olhada, dá uma volta, vê se é seguro, se tá tudo bem, se não tem algum lugar que pode cair, que pode ter algum acidente. Então, se preparar. Muito cuidado com produtos de limpeza, sobe esses produtos, facas, objetos cortantes, sobe esses produtos, remédios, deixa tudo para cima, porque o bebê ele vai tentar explorar esse ambiente que é em casa, e a gente é um lugar que a gente tá mais relaxado, a gente tem que permitir essa exploração, mas de maneira segura, para que não aconteçam acidentes. Eu conversei aqui com a doutora Juliana Alves, mãe também, pediatra, especialista em pediatria integrativa e funcional. E eu queria agradecer muitíssimo. Muito obrigada, por você estar aqui. Eu sei que é difícil, porque mãe trabalhando, 2 filhos, não é nada fácil. Foi um prazer. Mas foi bem legal e eu tenho certeza que essas informações, esses alertas, né, na verdade, vão ajudar muitos pais por aí. E eu vou deixar aqui o Instagram da doutora, doutora, DRA, Ju Alves. Isso aí, doutora Ju Alves. Gostei disso. Doutora Ju Alves. E você tem artigos lá que orientam também os pais? Sim, eu tenho bastante informação no Instagram. Eu tenho curso de primeiros socorros. Isso é tem importante. bastante. Ajuda muito. Muito obrigada por ter vindo, tá? Obrigada. Para vocês, um grande beijo. Até a próxima. Toca o sino.